Olá, bom dia, nono ano. Hoje nós teremos aula de História. Espero que vocês estejam todos bem, cuidando da saúde e aguardando para que nós possamos voltar o mais rápido possível, com autorização do governo. Não podemos abrir a escola sem essa autorização. Então hoje nós estamos ainda no capítulo 4 do tema 4, né? Segunda Guerra Mundial. O objetivo desse capítulo é analisar as movimentações e o início da Segunda Guerra Mundial, identificar as alianças políticas de Hitler e compreender as motivações para a formação do eixo Alemanha, Itália e Japão, identificar as estratégicas de Hitler, o conceito de espaço vital como justificativa para a guerra, expansão do território e o Holocausto, explicar o que foi o Holocausto e identificá-lo como uma violação dos direitos humanos, explicar como se deu o desfecho da Segunda Guerra Mundial e analisar a necessidade da criação da ONU e a atuação dela para manter a paz entre os países. Esse tema é bastante interessante e vocês acham muitos vídeos na internet falando sobre a Segunda Guerra Mundial, resumindo muito. Eu me lembro que os alunos estavam curiosos para chegar nesse tema, né, que falasse sobre a Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente nós estamos à distância, mas vocês podem pesquisar tudo sobre a Segunda Guerra Mundial, tem muito material interessante. Então vamos lá ao que tem no nosso livro. Desde o final da Primeira Guerra Mundial, a Europa sofria com o revanchismo e assistia à militarização das nações prejudicadas pelo Tratado de Versalhes. As novas potências, que são elas Alemanha, Itália e Japão, começaram então a competir por área de influência com outras grandes potências, que eram Inglaterra, França e Estados Unidos. Na Itália, Mussolini almejava propagar seu controle pelo Mediterrâneo e pelo norte da África. A Alemanha, governada por Hitler, expandia seu poder pela Europa continental, enquanto o Japão, governado pelo imperador, desejava o domínio do leste da Ásia e do Pacífico. Em agosto de 1939, a Alemanha se uniu à União Soviética, ambos com interesses expansionistas. Firmaram o chamado Pacto Germano-Soviético, um tratado de não agressão que estabelecia as zonas de influência de ambos os países, além de um plano de divisão de território a serem dominados. Assim, nesse mesmo ano, os alemães apoiavam a invasão da Finlândia e de parte da Polônia pelos soviéticos e reivindicaram outras regiões do território polonês. O início da guerra. Na Polônia, o interesse dos nazistas era nos territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. A cidade do Porto, né, o chamado Corredor Polonês. Para obtê-los, Hitler forjou um ataque polonês a seu território e justificou a invasão como um contra-ataque. Veja bem, Hitler, ele, com o próprio exército dele, forjou um ataque, né, e
divulgou que esse ataque tinha sido feito pela Polônia. E a Polônia não tinha nem poder de fogo para atacar o exército de Hitler. Mas ele fez essa ação e justificou a invasão dele na Polônia como uma revanche, uma troca, né, pela agressão sofrida pela Polônia. Mas ele sabia muito bem que não tinha sido nenhum ataque polonês, tinha sido contratado por eles mesmos. O Brasil e os Estados Unidos entraram na guerra. Os Estados Unidos já entrou no finalzinho, né? Deixou os países se debaterem para acabar com seu poder bélico, morte dos soldados, e aí eles entram na guerra abastecidos, né, para ganhar a guerra. Vamos lá. Apesar de serem contra os regimes totalitarismo e expansionismo nazista, os Estados Unidos mantiveram-se neutro durante a Segunda Guerra Mundial, até 1941, quando os japoneses atacaram a base norte-americana. Aí já deixa dos Estados Unidos só assistir. Ele foi atingido, né? Então a base deles ficava no Havaí. Para o Japão, que havia se industrializado, mas não conseguiu vender seus produtos no Oriente devido à presença norte-americana, uma guerra contra os Estados Unidos poderia ser vantajosa. Isso fez com que as potências do eixo declarassem guerra aos Estados Unidos. Com o apoio do Congresso, né, o presidente Franklin da época, né, declarou guerra ao Japão, lutando ao lado dos aliados. Os Estados Unidos conseguiram vitória importante contra o eixo, que estava em guerra. Já o estopim para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães em 1942. Além disso, acordos de compensações financeiras e tecnológicas oferecidos pelos Estados Unidos também contribuíram para que Getúlio Vargas decidisse participar da guerra. Em 1943, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira. E no ano seguinte, em 1944, 25 mil brasileiros partiram para lutar em território italiano, onde atuaram em campanhas, né, decisivas no conflito. Eu gosto de dizer presencialmente, só que vida eu vou falar aqui mesmo, que eu gosto de lembrar que meu avô, né, lutou nessa guerra. Aí, nas outras turmas, eu chegava a mostrar foto dele com a roupa da batalha e tudo. E ele voltou, viu, gente? Não morreu na guerra, não, graças a Deus. Vamos lá. O fim da guerra. No período de 1939 até 1941, os alemães estiveram na ofensiva em todas as frentes. A partir de 1942, após a entrada dos Estados Unidos na guerra, as forças equilibraram-se e já no decorrer de 1943 começaram a perder em favor dos aliados, né? Em fevereiro de 1943, as tropas soviéticas derrotadas as alemães na batalha de Stalingrado. Essa batalha mudou o curso da guerra na Europa, pois marcou o limite da expansão alemã no território soviético. A derrota italiana teve início em junho de 1943, quando os aliados ocuparam Sicília.
Na ocasião, a população ansiava por sair da guerra, enquanto Mussolini buscava mais ajudas na Alemanha. Diante da derrota eminente, o rei Vítor Emanuel III ordenou que Mussolini fosse destituído e preso. Em setembro, o novo governo italiano concluiu um tratado de paz com as forças aliadas e passou a apoiá-las. Em 6 de julho de 1944, chamado Dia D, as forças aliadas desembarcaram na Normandia, norte da França, e em janeiro de 1945, os soviéticos ocuparam a Polônia. Hitler suicidou-se em 30 de abril. Em 2 de maio, a bandeira vermelha soviética tremulou em Berlim. Com isso, teve o fim o governo nazista na Alemanha, com o objetivo de forçar o Japão à rendição. Os Estados Unidos executaram um bombardeio atômico na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Debilitados, em 2 de setembro, os japoneses assinaram a rendição incondicional. Então, o Japão até hoje, os japoneses até hoje são rivais dos Estados Unidos, gente? Por conta dessa batalha. Aí na página 94 vocês vão ler sobre a criação da ONU e os direitos humanos, Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada para tentar estabelecer a ordem entre os países. Não deixem de ler. E façam atividade da página 95. Página 95 é atividade para esta aula. Ok? Até a próxima e fiquem bem.